A Metamorfose é um livro que te despreza. Essa é a maneira mais rápida que eu poderia resumir as 104 páginas desse conto. E tudo isso começou com uma febre pessoal minha de me aprofundar em todos os autores clássicos, Albert Camus, Dostoiévski e outros grandes nomes da literatura mundial. Até que eu trombei no Pinterest com a obra de Franz Kafka, o autor que escreveu e interpretou todas as emoções, pensamentos e sensações estranhas que você não soube explicar, mas já teve e ainda vai ter. Eu poderia me demorar aqui falando da vida desse mano, porque apesar de ter partido jovem, esse cara tem história, viu? E muito trauma. Mas, graças a seus livros, surgiu o termo kafkiano, que você já deve ter ouvido na escola, em algum lugar por aí, que se resume praticamente a todas aquelas sensações de humilhação, impotência e alienação perante uma força, a uma vontade muito maior do que você mesmo, e que por mais que tu se esforce, você jamais irá se desvencilhar dela. Mas o ponto aqui é que eu já tinha lido uma obra antes da Metamorfose. Eu tinha lido O Processo, que resumindo é um romance sobre a angustiante ideia de burocracia e de um personagem que tem sua vida surrupiada pelo sistema, e que no fim ele é completamente consumido pelo mesmo. No caso, ele se entrega ao sistema. E assim que eu terminei de ler O Processo, eu estava hypado para ler toda a obra kafkiana, O Castelo, O Médico Rural, Carta ao Pai, enfim, eu queria ler todos os livros da obra. E estava ansioso para me deleitar meu conhecimento em crises existenciais e desesperanças, enfim. Mas aí percebi que eu estava querendo subir a escada sem nem pisar no primeiro degrau. Então eu decidi, antes de ler todos os outros romances de Kafka, eu ia ler sua obra mais importante e mais famosa, A Metamorfose. E cara, é bizarro como as coisas são e como elas funcionam. E eu acho bizarro como as nossas vontades, elas são tão maleáveis que como que elas não duram quase nada perante a primeira coisa ruim que acontece. Lembra como eu havia dito que queria tanto ler toda a obra de Franz Kafka? Pois é, A Metamorfose foi o último livro que li e lerei do autor. Eu devorei o livro em um único dia. Foram mais 100 páginas em menos de 24 horas. 100 páginas lidas e absorvidas como cenas de um filme em pleno movimento, sem pause, sem tempo para ir no banheiro. Eu li tudo de uma única vez. Isso é uma capacidade minha que desenvolvi tendo contato com o hábito de ler desde minha infância. Não espere de mim uma análise profunda. Se quer ter uma análise completa da obra, tem um monte de canal que já fez review sobre esse clássico. Só quero tua atenção não apenas para pedir sua inserção no canal, te recomendar a ver meus outros vídeos no qual reflito sobre tendências de vídeos curtos e no final encerrar com a reflexão de fazer o cu cair da bunda, ou pedir para comentar sobre suas opiniões a respeito dessa grande obra, mas sim, pois quero relatar minha experiência com esse livro, que eu digo, cara, eu fechei o livro, eu fiquei olhando para a parede, eu tentei computar tudo que eu havia lido, todo aquele filme trágico e ao mesmo tempo tão real e tão brutal que você fica sem palavras. A narrativa manipula nossas esperanças como se fossem instintos. Nós ansiamos por algum twist, uma reviravolta de piedade na história, mas tudo o que acontece é o completo abandono das expectativas do leitor e um banho de tragédia. Tragédia pura e sem drama. O que acontece no livro é tão sem filtro, tão seco e real que, quanto essas coisas terríveis que as páginas dessa obra descrevem, é como ser uma criança que fica correndo sem parar na casa do primo no meio do aniversário dele. Até que de repente tu bate a cara na parede. E a realidade vem à tona, você olha ao seu redor e começa a chorar. Mas não por causa da dor que está irradiando da sua testa, mas sim do quão imediata e sem caprichos aquilo aconteceu. Você estava no céu e em míseros segundos, direto ao inferno. Mas até que seus pais venham para o acalmar, uma fração de segundos você sente como o mundo não se importa nem um pouco com a sua efêmera existência. E essa é uma das coisas que a visão, o POV de Gregor Samsa, o protagonista do conto, te traz a você. Pois ele desperta para mais um dia de trabalho, mais um dia para sustentar a família, só que ele acorda como um ser nojento e deplorável, um inseto horrível, gigante, grotesco. Mas mesmo com essa transformação terrível, ele acaba mantendo suas preocupações como trabalhador e provedor da família, provedor da casa, de sua irmã e de seus próprios pais. Uma pessoa de valores. Isso é de partir o coração, pois assim que ele se torna aquela criatura, ninguém vem ao seu auxílio. Ninguém o compreende. E se por acaso o fazem ou tentam fazer, é apenas uma questão de tempo até que finalmente entenderem que aquela coisa não vale mais nada para a sociedade. E foi aí que eu, que eu comecei a entender o propósito desse livro, que eu quebrei a cara. Pois a cada capítulo que se passa, nosso Sansa começa a
de fato notar o lixo social que ele havia se tornado figurativamente e literalmente repugnante para todos os outros ao seu redor, até mesmo para aqueles que ele amava. Isso agora me faz inventar uma questão: será que o amor, tanto familiar, tanto romântico, qualquer tipo de amor, será que só é possível o amor no caso de nossos valores sociais e na ausência ou a falta disso ele deixa de existir? Será que todos os nossos relacionamentos, todas as nossas amizades, tudo que a gente considera como importante para nossa vida é tudo base de valores sociais? De tudo que podemos prover? E no momento que deixamos de fazer a tal providência, nós não somos nada. E assim, eu fiquei em choque quando eu pensei sobre isso. Mas depois de todo esse sofrimento, toda essa angústia que Gregor Samsa passa após sua transformação grotesca, só há um único fim digno para toda essa dor: uma morte sonolenta, rápida, pensando em seus amados. E assim, o dia amanhece. A criada da família recolhe o corpo daquele inseto monstruoso e o descarta em uma lata de lixo convencional, sem despedida, sem cerimônias, apenas silêncio. Então, toda a família sai de casa ao trabalho, pois o pilar da família já não existe mais, cada um seguindo sua vida, uma nova fase para todos. E assim a metamorfose se encerra. Eu havia dado um spoiler no começo do vídeo de que eu havia ficado olhando para a parede, eu fechei o livro e fiquei olhando ao redor do meu quarto. Eu fiquei pensando, cara, se em 94 páginas Franz Kafka fez isso comigo, quem diria que ele faria comigo com 300 no castelo, com as cartas ao pai, que é uma das obras mais dramáticas e sérias que ele produziu. Pois em Carta ao Pai ele está literalmente despejando toda a angústia, toda a dor, todos os traumas que o pai dele provocou em Franz. É um livro que te traz à tona como a gente só se baseia em pontos sociais, em como parece que a teoria do bicho social, como que ela pode impactar nossas vidas, como a gente sem o social a gente não é nada, se a gente não tem uma forma de prover, não somos nada. Quando eu falo prover, eu não digo apenas em questão de dinheiro, mas em questão de risos, de piadas, de informações. Nada. O mundo é uma eterna troca de valores. E assim vai se prosseguir até o dia do juízo final. Bem, gente, espero que tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu já queria fazer alguma review de livro aqui no canal faz um tempo. Na verdade, não sei nem se dá pra considerar isso uma review, porque eu tô fazendo mais uma experiência do que eu senti lendo a obra, e eu quero trazer mais livros desse mesmo tipo, livros que me impactaram, que me fizeram refletir algumas escolhas e deram alguns tapas na minha cara. Mas por fim é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo e até breve.